Professora Kumagai Kazuko Stier. A professora Kumagai nasceu no município de Glicério, São Paulo, tendo acompanhado seus pais, imigrantes japoneses, ao se mudarem para o Norte Pioneiro, em Cambará. Eram 4 irmãos. A preocupação dos pais com a educação fez com que Kumagai fosse estudar na distante Curitiba, no curso normal, formação de professores do Instituto de Educação do Paraná, durante longos 7 anos. Nesse período, foi pensionista do Colégio das Irmãs, da Congregação São José de Tarantaíze. Contou ela em prefácio da obra Múltiplas Geografias, Ensino, Pesquisa, Reflexão, volume 7, publicada em 2012, que foi um período que exigiu força de vontade, disciplina para vencer a saudade imensa do convívio e do apoio familiar, pois retornava apenas uma vez ao ano durante as férias de verão. Este esforço foi recompensado, pois, logo após a conclusão do curso, foi nomeada para lecionar na Escola Normal Regional Barão do Rio Branco, em Açaí, Paraná, tendo sido também diretora desta instituição. Posteriormente, cursou a graduação, no período de 1961 a 1964, em Geografia, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Londrina, que nos anos de 1970 passou a compor a UEL. Anos após, passou a fazer parte do corpo docente da instituição e também transferiu as aulas do ensino fundamental para o Colégio Marcelino Champagnat, em Londrina. Concomitantemente às atividades docentes da UEL, Kumagai parte para outro desafio, cursar a pós-graduação stricto sensu, mestrado, na Universidade de São Paulo, junto ao Departamento de Geografia da FFLCH, tendo apresentado e defendido a dissertação de mestrado denominada Transformações Agrárias Ocorridas em Jataizinho, Paraná, sob a orientação do professor doutor Antônio da Rocha Penteado, no ano de 1980. Na sua trajetória enquanto profissional do ensino, ocupou cargos de direção no Colégio Barão do Rio Branco, em Açaí. Foi, por várias gestões, chefe e suplente de chefia do Departamento de Geociências, tendo forte atuação na reestruturação curricular do curso de Geografia, na instalação do colegiado de curso, na concepção e implantação do curso de especialização em ensino de Geografia, assim como apoiou decisivamente as ações que visavam a aprovação da profissão de geógrafo, paralela à formação da seção local da AGB, Associação dos Geógrafos Brasileiros. Apoiou de forma incondicional a efetivação de atividades práticas no curso de Geografia, assim como se esforçou para que os trabalhos de campo fossem realizados de forma adequada aos objetivos do curso. Na sua trajetória acadêmica constam o trabalho denominado Jataizinho, no norte do Paraná, o processo de ocupação paranaense, capítulo da obra denominada Dimensões do Espaço Paranaense, Geografia em Movimento, e apresentação de trabalhos em eventos, tais como considerações sobre o papel do Cinturão Verde no abastecimento de Londrina, o estudo da bacia leiteira de Londrina, contribuição ao estudo das transformações agrárias ocorridas na ocupação do espaço de Jataizinho e a pimenta do reino no Brasil. Além disso, orientou trabalhos de conclusão de curso, bacharelado, de monografias de especialização em ensino de geografia, de trabalhos de iniciação científica do CNPq, além de pesquisas, seminários e atividades de extensão junto ao PET. Participou de inúmeras bancas de defesa de monografias de conclusão de curso, de especialização, além das bancas de concurso público para o cargo de professor no Departamento de Geociências. Para finalizar, tomamos a liberdade de apresentar o olhar da professora Kumagai sobre o ser professor, o ensinar, o aprender e o viver, que data de 2012, mas que continua atual e que deveria servir de bússola para ex-alunos e amigos desta querida professora. Hoje, na condição de professora aposentada, nos 2 níveis de ensino, ao olhar para trás, vejo que sempre gostei de lecionar, pois essa era a minha profissão. Eu vivia o magistério, tinha motivos, incentivo para gostar da profissão, porque notava o interesse por parte dos alunos em adquirir conhecimentos e utilizá-los em sua vida profissional e na condição de cidadão do mundo. Considero que o profissional do magistério necessita, fundamentalmente, ter conteúdo, atuar com responsabilidade, ter caráter, isto é, ser digno, íntegro e justo. Ademais, não posso deixar de citar que o professor deve gostar dos alunos e ter consciência de que o aprendizado não se esgota com a graduação, com a especialização, com o mestrado e com o doutorado, e que há que se aprender muito com os alunos, com a realidade vivida e refletida. A professora Kumagai deixa o esposo, Pedro, a filha, o genro e 2 netos. Este texto foi elaborado pela professora doutora Alice Yatio Assari e narrado pela professora Diane Soriani da Silva.
Nenhuma palavra será suficientemente assertiva para descrever a professora Kumagai, um raro ser humano, especialmente nos dias de hoje, em que impera o egoísmo e a falta de empatia. Uma pessoa sensível, generosa, que dedicou sua vida inteira a formar pessoas, inclusive a mim, que durante um ano letivo fui sua única aluna de geografia para que eu pudesse terminar a minha graduação em História na UEL. Pessoas como a professora Kumagai não morrem, ficam encantadas, como disse Guimarães Rosa. Ela estará eternamente entre nós e em nós, que tivemos o grande privilégio em conhecê-la. Muito obrigada, professora Kumagai. Depoimento da professora Ruth Yoko Tsukamoto. A querida amiga e colega Kumagai Kazuko Stier. Professora Kumagai, quantas lembranças! Em vários momentos da minha trajetória nesse departamento, a Kumagai esteve presente, seja fazendo parte da banca examinadora no concurso interno que realizei em 1983, seja como parceira nos projetos de pesquisa, nos trabalhos de campo da graduação, nas atividades relativas ao grupo PET, bem como nos eventos científicos diversos. Além da vida acadêmica, fui uma grande amiga, me apoiando nos momentos difíceis e compartilhando com muito entusiasmo as conquistas obtidas nesses quase 40 anos de amizade. Gestos que jamais esquecerei. Muitos fatos estão contidos ao longo deste período. Kumagai gostava de expor parte da sua história de vida, como, por exemplo, o sonho de conhecer a Amazônia brasileira. Infelizmente, não ocorreu. Sobre o período que estudou em Curitiba, até se formar no curso de magistério, antigo curso normal, visitando a mãe apenas uma vez ao ano. Comentava muito sobre as condições das estradas entre Açaí e Londrina no período chuvoso. Enfim, muitas histórias contadas nos intervalos das atividades acadêmicas ou nas viagens de campo. Foi realmente uma mulher de semblante sereno, mas muito forte e batalhadora. Apreciava a natureza, principalmente flores e folhagens, ou seja, as plantas de jardim. Tenho na minha casa 2 vasos doados por ela, os quais estou cuidando com muito carinho, como uma boa lembrança desta amiga. Por tudo que ela foi para a minha vida profissional e pessoal, deixo aqui a minha gratidão eterna. Muito obrigada, como era chamada pelos colegas. Eu conheço a Kumagai desde a minha adolescência. Ela estudou junto com as minhas irmãs na antiga Faculdade de Filosofia de Londrina, que foi dar origem ao UEL e funcionava lá no Hugo Simas. Então elas eram de cursos diferentes, mas elas tinham umas relações muito próximas. Aí eu ainda tinha 14, 15 anos. Aí quando ela foi para São Paulo fazer a pós-graduação, junto com a minha irmã, uma das minhas irmãs que era de História, ela foi um ano antes de eu ir para São Paulo. E aí quando eu comecei a ir para São Paulo, que eu estudei, fiz a faculdade na USP, eu fui meio que carregadora de correspondência dela e do Pedro, que foi o marido dela, mas na época eles eram só namorados. Aí fiquei em São Paulo e ela voltou para Londrina. Ficamos um bom tempo sem nos encontrar. Aí quando eu voltei para Londrina em 85, ela era professora do departamento, uma das pessoas mais importantes de dentro do departamento. E aí eu fui retomando a minha realidade em Londrina e ela foi muito importante nesse momento. Porque não é fácil você sair de uma cidade do tamanho de São Paulo e retornar para casa sem ter muita clareza do que está acontecendo. E aí ela foi muito importante para mim para isso. Depois disso, nós trabalhamos juntas durante muito tempo, tanto em sala de aula, como uma coisa importante para nós foram trabalhos de campo feitos com os alunos, que muitos nós fizemos juntas. E aí tinha uma correspondência muito interessante, o que ela passava para nós e para os alunos era muito importante. E tivemos um trabalho muito interessante também dentro do PET. Ela era uma das professoras que acompanhava o PET. O PET é o Programa de Educação Tutorial, do qual eu fazia parte, e nós trabalhamos muito juntas dentro do PET. O PET é fundamental para a formação de muitos alunos. E aí ela estava ali presente o tempo todo, desenvolvendo atividades com esses alunos e eu participando junto.
Teve um momento muito interessante nessas coisas, que foi um trabalho de campo, que envolveu o PET e os alunos da disciplina. Nós chegamos em Guarapuava, ela não estava passando muito bem, eu preocupada que ela ficasse no alojamento no chão com a gente. Aí ela lembrou que tinha uma amiga em Guarapuava, eu liguei para essa moça, ela foi ficar na casa dessa colega dela. E aí eu conheci, a partir dela eu conheci algumas pessoas de Guarapuava, alguns até meus amigos até hoje. Ou seja, Kumagai tinha uma relação dentro do Estado também muito importante de se pensar. Kumagai Kazuko Stier, por Alice Yatio Asari. Quando conheci a professora Kumagai, achei peculiar ter o nome da família, o sobrenome antes do nome, mas devia ter razões para tal, seja pelo lapso no registro de nascimento, seja porque, quando escritos em japonês, o sobrenome precede o nome. Kumagai foi, antes de tudo, professora, tendo atuado em Colégio de Açaí, no Colégio Marcelino Champagnat em Londrina e principalmente na Universidade Estadual de Londrina, onde tive o privilégio de conhecê-la, primeiro como minha professora de Geografia do Brasil e anos depois como colega do Departamento de Geociências. Foram mais de 50 anos nesta caminhada, produtiva, alegre, mas árdua, numa jornada intensa, mas cheia de discussões e mediações sobre o ser ou não ser, ouvindo lados diversos de um mesmo discurso, chegando a consensos que só ela sabia formatar e operacionalizar. Nenhuma perda é fácil de digerir, ainda mais quando se trata de uma pessoa gentil, bondosa, tolerante, ao mesmo tempo sendo firme em suas decisões, correta em suas interpretações e, sobretudo, com uma vontade imensa de viver. Pautava-se em servir ao próximo e era apaixonada pelo Departamento de Geociências, pela UEL e pelos alunos. Tanta sensibilidade fez com que ela, após a sua aposentadoria, se sentisse muito feliz em compartilhar as reuniões semanais do PET de Geografia por mais de 10 anos, contribuindo com suas intervenções, orientando alunos nas pesquisas, seminários, atividades de extensão e, sobretudo, convivendo com alunos numa simbiose quase perfeita entre juventude e experiência, evidenciando que contatos intergeracionais são benéficos para todas as partes envolvidas. Pudemos, nesses 50 anos, tê-la como amiga, colega, companheira de viagens em trabalhos de campo e em eventos acadêmicos. E isso não pode ser esquecido, e sim sempre recordado como um presente que nos foi dado e que pudemos usufruir dele. Como disse alguém, a gratidão é a memória do coração, e ela sempre estará presente em nossos corações. Obrigada, Kumagai Kazuko Stier. Bom, muito obrigada ao departamento pela oportunidade de expressar aqui meus sentimentos profundos à família da Kumagai, marido, filha e netos. Na verdade, não é uma tarefa difícil falar da professora Kumagai. Porém, talvez as expressões deixadas pelos professores do departamento e por mim também, talvez não esteja à altura da grandeza que foi essa professora, Kumagai Kazuko, do Departamento de Geociências. Ela era uma pessoa muito alegre, sorridente, queria muito bem os outros, os alunos e funcionários e aos professores, seus amigos. Viajamos muito juntos para São Paulo, nos tempos áureos do departamento ainda, quando fazíamos pós-graduação. Foi uma época muito boa, muito feliz, e foram tempos difíceis também. Fizemos muitas excursões junto com os alunos e professores do departamento, e ela gostava muito de flores. Tinha um pessegueiro muito grande na entrada do departamento, e todos os anos ela esperava a florada do pessegueiro, pensando em fazer um arranjo bonito ou então um ikebana para sua casa. Kumagai, eu só de falar o teu nome eu fico muito sentida. Gostaria que você estivesse comigo hoje. Obrigada. Olha, falar alguma coisa da Kumagai é realmente emocionante. Quando eu entrei na universidade, ela, se não me engano, era vice-chefe de departamento. A chefe era a professora Aparecida. A Kumagai sempre foi uma pessoa assim, muito, além de ativa, uma pessoa assim, muito aberta, solícita e sempre com um sorriso no rosto, sabe? Eu acho muito interessante isso.
nossa, me acolheu muito bem, a gente fez uma grande amizade, a qual eu sempre prezei bastante por isso, né? E ela conheceu minha esposa também, que eu casei um pouco depois, e minhas filhas, né? E ela sempre foi muito carinhosa, tanto comigo como com o pessoal, a minha família, a Helenida, a Natália e a Renata, que aliás lembram dela assim também com, todas as três lembram dela assim com gosto, sabe? Enfim, foi uma grande amiga, é uma perda para a universidade, mas eu agradeço o tempo de convívio que eu tive com ela. Todos nós agradecemos. Obrigado, Kuma. Um abração. Santo Agostinho já dizia em um de seus poemas que a morte não é nada, é somente uma passagem para o outro lado do caminho. É preciso crer nisso, e eu creio, querida Kurmagay. Não existe partida para aqueles que permanecem eternamente em nossos corações. Perdemos uma amiga por quem todos tinham grande admiração, grande carinho. Jamais esqueceremos o seu companheirismo, a sua amizade, o seu sorriso largo, a sua dedicação. Alguém tão especial quanto você nunca vai embora totalmente. Sua morte nos entristeceu. Mas como acredito no raiar de uma nova aurora espiritual, me encho de esperança, porque esta vida não teria sentido se assim não fosse. Descanse e siga em paz, querida amiga, nesse novo caminho no mundo do Criador. A professora Kumagai Kazuki Stier, mais conhecida entre nós como Kuma, foi a nossa mãe quando aqui chegamos. Ela recebia aqueles que vinham de outras cidades, de outros estados, formados em outras universidades, e procurava situá-los não só na cidade, nos ajudava com orientações sobre até onde morar provisoriamente, e nos ajudava, sobretudo, com dicas pedagógicas para se incluir dentro do mundo geográfico. Muitos de nós viemos de outras linhas de trabalho e nos situamos na geografia graças à mãezona que foi a Kuma. E também na vida pessoal e na personalidade pessoal e também docente. Então nós temos muito a agradecer essa nossa mãe, Kumagai Kazuki Stier, a Kuma. Olá, sou a professora Jane e tive o privilégio de estudar e ter a professora Kumagai como uma das melhores mestras que eu pude conviver. Sempre com maestria, sempre com muito carinho, com muita paciência. Ela nos ensinou a repassar o nosso conteúdo, o nosso saber com muita dignidade e com muita humildade, como ela sempre trabalhou conosco. Repassou tudo o que sabia de maneira tranquila e muito eficiente. Dona de um coração muito maior que ela e que acolhia cada um com muito amor. E com esse amor eu agradeço e faço essa breve homenagem à professora. Um grande abraço a todos e gratidão eterna, Kumagai. O que falar da professora Kumagai, a contribuição dela? Em um minuto é muito pouco, porque eu posso dizer que ela tem duas fases. A primeira fase como professora da disciplina de Geografia do Brasil, para a nossa turma, que foi a última que ela lecionou na graduação, mas para mim muito mais significativo foi a contribuição dela como orientadora de um trabalho que a gente desenvolveu no Patrimônio Heimerton.
Nós fomos 2 vezes lá. A primeira vez ela foi dirigindo com o fusquinha dela amarelinho, que alguns vão lembrar, e a outra vez eu que fui dirigindo. O mais interessante é que ela queria retomar um trabalho que ela tinha desenvolvido nos anos 80 na graduação, e eu, que estava sem um tema, acabei gostando de trabalhar com o patrimônio Heimittal, avançar com bairros rurais. Foi um ponto de partida que me ajudou no mestrado, mas principalmente no doutorado, que veio trabalhar com os bairros rurais, né, e o camponês aqui em Itapetininga. O que eu posso falar é muito obrigado por tudo, né? E se lá no grupo PET a professora Alice, tutora, era nossa mãe, com certeza você era a avó. Obrigado, Kumagai.